Passada, hoje de novo é uma meditação, só que é um pouco mais longa, então tenha paciência. O centro do evangelho de hoje, para que você possa acompanhar essa meditação, quando a gente lê esse texto, a gente vai sempre no "Vinde a mim todos vós que estáis cansados", mas isso é uma consequência do que veio antes. Tudo foi entregue a mim, eu conheço o Pai, e o Pai me conhece, e todos aqueles que são meus, ou aqueles que eu der a revelar, também me conhecerão. E aí vem a parte da cansaço, do canseira e do jugo. Então, a meditação é o filho que veio buscar os órfãos. Primeira parte, uma geração cansada. Somos a época que mais possui informação em toda a história da humanidade. Nunca se soube tanto, nunca se estudou tanto, nunca se teve tanto acesso a tudo. E, no entanto, somos também a época mais ansiosa, mais medicada, mais insone e mais perdida. Esse contraste deveria nos fazer pensar. Se o problema do homem fosse falta de conhecimento, já estaríamos curados há muito tempo. Mas não estamos. Estamos doentes. Alguma coisa em nós não se cura com mais uma informação, mais um curso, mais uma técnica. Alguma coisa em nós pede algo a mais. Vale a pena examinar de perto o nosso cansaço, porque ele mudou de natureza. Antigamente as pessoas se cansavam porque alguém de fora as obrigava. O patrão exigia, a necessidade apertava, a vida era dura e difícil. Era um cansaço que vinha de fora. Hoje é diferente e, em certo sentido, muito pior. Hoje nós mesmos nos obrigamos. Ninguém precisa nos vigiar, porque nos vigiamos sozinhos. Ninguém precisa nos cobrar, porque nos cobramos o tempo inteiro. Ser produtivo, ter sucesso, estar em forma, parecer feliz, render mais, não ficar para trás. Carregamos no bolso um pequeno tribunal, o celular, diante do qual comparecemos dezenas de vezes por dia para medir nossa vida com a vida dos outros e quase sempre sair condenados. Tornando-nos cada um patrão e empregado de nós mesmos. O empregado trabalha sem parar e o patrão nunca está satisfeito. E como o patrão e o empregado moram na mesma alma, não há hora de saída, não há descanso, não há domingo, não há férias, só cobrança. Podemos até parar o corpo, mas a cobrança continua. Por isso conhecemos essa experiência estranha e moderna, sentir culpa até mesmo quando descansamos. Deitar no sofá e ouvir por dentro uma voz que diz: você deveria estar fazendo alguma coisa. Isso não é preguiça mal resolvida, é sintoma da nova escravidão, mas mais sutil que as antigas, porque o Senhor está dentro de nós. O resultado está diante dos nossos olhos. Uma geração exausta, jovens esgotados antes dos 30 anos, adultos que não sabem mais o que é dormir sem o peso no peito, pessoas boas, esforçadas, que fizeram tudo o que lhes mandaram fazer, estudar, trabalhar, conquistar, e que no silêncio se pergunta por que nada disso bastou. E é exatamente para essa multidão que Jesus levanta a voz do evangelho de hoje. Ele não diz: vinde a mim, vós que estáis resolvidos. Não diz: vinde os fortes, os vencedores, os que dão conta. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
O cansaço que o mundo trata como fracasso, Jesus trata como endereço. Pois por esta porta da exaustão é que ele entra. Mas para entender o que Jesus oferece, precisamos descer a um grau a mais, porque o cansaço, por mais real que seja, ainda não é o fundo do poço. Ele é um sintoma. Debaixo dele existe uma ferida mais antiga e silenciosa. Segundo ponto. Por trás do cansaço, uma orfandade. Por que nos cobramos tanto? Por que precisamos provar o tempo todo que valemos alguma coisa? Ninguém se esgota por acaso. Quem corre desesperadamente é porque, em algum nível, acredita que parar seria deixar de ser. E aqui tocamos o drama profundo do nosso tempo, que não é apenas o cansaço, mas a orfandade. Orfandade não porque os pais morreram. Muitos dos mais órfãos entre nós cresceram com pai e mãe dentro de casa. A orfandade aqui é outra. É a falta de alguém que nos diga, não com discursos, mas com a própria vida: você tem importância, você é amado do jeito que você é, sua existência tem sentido, há uma felicidade preparada para você. No livro O Complexo de Telêmaco, o psicanalista Máximo Recalcati observou que a figura do pai evaporou da nossa cultura. Não foi combatida, mas não foi derrubada, ela simplesmente evaporou. Sobraram pais fisicamente presentes e simbolicamente ausentes, e filhos que crescem sem saber de onde vêm, para que vivem e nem se alguém verdadeiramente os ama. Esse mesmo pensador usou uma imagem tirada da literatura antiga. Na Odisseia de Homero, Ulisses parte para a guerra e demora 20 anos para voltar. Seu filho, Telêmaco, cresce sem ele. E o que faz o filho? Vai todos os dias à praia e fica olhando o mar, esperando ver no horizonte a vela do navio do pai. Ele não sabe se o pai está vivo. Ele não sabe se o pai voltará. Mas espera, porque sem o pai ele não sabe quem é. Não sabe nada da sua história, da sua casa, que fora no livro invadida por estranhos e acabou de deixar de ser sua. Recalcati, o pensador, diz que nossa geração é uma multidão de Telêmacos, uma multidão na praia, olhando o horizonte, esperando alguém que venha dizer quem ele é. E o que acontece com um órfão que se cansa de esperar? Geralmente, uma de duas coisas. Ou ele se apaixona pela própria imagem, já que ninguém o reconhece, ele passa a vida fabricando reconhecimento e se torna um narcisista. É o narcisismo dos relacionamentos, nas redes sociais, uma necessidade de ser visto a qualquer preço, que no fundo é um grito: alguém me diga que eu existo, alguém me diga que eu valho a pena, que eu sou importante. O outro sintoma é o de Peter Pan, das pessoas que desistem de crescer. Torna-se o eterno adolescente, que não assume nada, que não se compromete com nada,
que não morre por nada. Narciso e Peter Pan, os dois filhos típicos da nossa época, sem a figura paterna. Se olharmos com unicidade, encontraremos traços dos dois dentro de cada um de nós. Eis, portanto, o retrato completo. Uma geração cansada, porque se cobra sem descanso. E que se cobra sem descanso porque é órfão, porque ninguém lhe garantiu de uma vez por todas que ela é amada antes de qualquer desempenho, qualquer prática. A esse retrato, o Evangelho de hoje responde de um modo surpreendente, não apresentando uma doutrina, mas apresentando uma pessoa, apresentando o único homem da história que nunca foi órfão. Terceiro, o único filho que nunca foi órfão. No coração do Evangelho de hoje, abre por um instante o seu segredo mais íntimo. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus chamava Deus de Abá. Era a palavra que a criança judia usava em casa. Todos os dias, algo entre pai, papaizinho, papai querido. Nenhum mestre de Israel rezava assim. A reverência não permitia tanta intimidade. Mas Jesus rezava sempre assim. E não por sentimentalismo barato, mas porque era a verdade de quem ele era, do seu ser. Ele vive a cada instante sendo conhecido e amado pelo Pai. Por isso Jesus atravessa o Evangelho com uma segurança que nos impressiona. Não a segurança dos arrogantes que precisam vencer para se sentir alguém, mas a segurança serena de quem sabe quem é e que tem um Pai. Diante do sucesso, ele não se exalta. Diante do fracasso, da rejeição, e o capítulo inteiro, 11 de Mateus, é um capítulo de fracasso. Mateus, justamente nessa rejeição, ele não se desespera. No exato momento em que tudo parece dar errado, Jesus faz o quê? Reza ao Pai. Eu te louvo ao Pai. A identidade dele não depende do resultado, depende de quem ele é. Ele é filho do Pai. Prestemos atenção também à palavra conhecer. A Bíblia, conhecer, nunca é apenas informação sobre alguém. O verbo hebraico que está por trás e que os evangelistas carregam para o grego significa conviver, amar, pertencer, ter intimidade. A Escritura chega a usar esse verbo para a união entre marido e mulher. Adão conheceu Eva. Conhecer na Bíblia é intimidade total, de pessoa a pessoa, de coração a coração. Portanto, quando Jesus diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ele não está dizendo que possui informações secretas sobre Deus, como quem guarda um arquivo. Ele está dizendo que vive com o Pai uma comunhão de vida que ninguém mais viveu. Conhecer a Deus, então, não é decorar o catecismo, a Bíblia, é morar no coração de Deus. O catecismo, a Bíblia, são mapas preciosos e necessários. Mas o mapa existe para que chegamos até a casa. Numa primeira leitura, porém, esse versículo pode parecer uma porta trancada. Só o Pai conhece o Filho. Só o Filho conhece o Pai.
E nós? Ficamos do lado de fora dessa intimidade infinita, com o rosto colado na janela. Seria desesperador se o versículo terminasse aí, mas ele não termina aí. A frase final muda tudo. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Leamos devagar, porque aqui está a boa notícia inteira do Evangelho de hoje. Essa porta não se abre por fora. Ninguém escala esse muro com esforço, estudo, mérito, cansaço. Os sábios e entendidos de que Jesus fala no versículo anterior tentaram pelas próprias forças e não conseguiram. A porta se abre por dentro, quando o Filho quer. E o Evangelho todo, da manjedoura até a cruz, existe para nos dizer uma só coisa: eu quero. Aquilo então que parecia um segredo fechado entre o Pai e o Filho é na verdade um presente, à espera para ser entregue para nós. Deus, portanto, não se deixa conquistar pelos nossos esforços. Deus se deixa se dar. Agora as duas pontas da nossa meditação se encontram. De um lado, a praia cheia de Telêmacos, a multidão órfã, olhando o horizonte, esperando alguém que diga quem ela é. Do outro, o único filho que nunca foi órfão, cuja identidade inteira consiste em ser conhecido e amado pelo Pai. O que acontece quando ele chega? Ele faz o que nenhum de nós faria com um tesouro. Não o guarda para si. Jesus é o irmão mais velho que desembarca na praia dos órfãos e anuncia: o Pai existe, o Pai te conhece, e a felicidade dele também é a tua felicidade. São Paulo dirá isso com todas as letras. Recebemos o Espírito de adoção, no qual clamamos: Abba, ó Pai. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se alguém nos pedisse para resumir o cristianismo numa única frase, poderíamos responder com esta: o cristianismo é a adoção dos órfãos. Não é primeiramente uma moral, nem uma filosofia, nem um sistema de práticas. Tudo isso vem depois, como consequência. Primeiramente é um acontecimento. O Filho Eterno veio nos buscar na praia e nos trouxe para dentro da sua própria relação com o Pai. Quarto ponto, a inversão que cura. Chegamos agora ao centro dessa meditação, o ponto para o qual tudo mais converge. Ele cabe numa frase: o homem não é curado por conhecer mais, trabalhar mais, se cansar mais. O homem é curado por ser conhecido pelo Pai. Pensemos com calma, porque essa frase inverte o modo como costumamos viver. Nossa época apostou tudo na primeira metade: conhecer mais, fazer mais, trabalhar mais. Mais informação, mais formação, mais autoconhecimento, mais técnicas, mais conteúdo. E há valor em tudo isso. Mas reparem no resultado. Sabemos tudo e não nos sentimos conhecidos por ninguém. Temos milhares de contatos, amigos e ninguém que nos conheça de verdade. Explicamos o mundo inteiro e não conseguimos explicar a nós mesmos. A cura, então, não estava nessa direção.
Porque a ferida da orfandade não é uma ferida de ignorância, é uma ferida de falta de relação. São Paulo entendeu essa inversão de um modo tão vivo que chegou a corrigir uma frase no meio do caminho, quando escreveu aos Gálatas: agora que conheceis a Deus, ou melhor, agora que sois conhecidos por Deus. Paulo se interrompe, porque percebeu a primeira formulação, embora verdadeira, deixava escapar o essencial. O essencial não é o que eu sei de Deus, é o que Deus sabe de mim. E o que Deus sabe de mim? Tudo, absolutamente tudo. O que mostro e o que escondo, o que já confessei e o que ainda não tive coragem, a minha história inteira sem os porões. Ele sabe tudo, e como Pai, me ama mesmo assim. Não é me ama apesar de saber, como quem ama de olhos fechados, mas sabendo quem eu sou. O amor de Deus não é ingênuo, é o único amor da nossa vida que nos conhece por inteiro, que nos conhece de verdade quem somos, e mesmo assim não vai embora. O Salmo 139 é a oração dessa descoberta, e farei a cada um de nós rezá-lo sempre, rezá-lo devagar, por exemplo, nessa semana. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. Penetra de longe os meus pensamentos. Antes que a palavra chegue à minha língua, Tu já a conheces toda. Quem reza esse salmo de coração, descobre que essa é a melhor notícia do mundo. Não há onde se esconder. Logo, não é mais preciso se esconder. Existe descanso maior do que esse? Poder parar de fingir, parar de provar valor, parar de administrar uma falsa imagem, parar de editar a própria vida em redes sociais para consumo dos outros. Porque alguém já me conhece por inteiro, o pior de mim incluído, e não me condena, me ama e me chama de filho. Agora entendemos que o Evangelho de hoje tem a sequência que tem. Primeiro, Jesus fala da sua intimidade com o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Logo em seguida, sem intervalo, ele se volta para a multidão. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Jesus só pode prometer descanso porque tem onde nos fazer descansar. No coração do Pai. A promessa vale porque a casa existe e é dele. Fosse Jesus apenas um mestre filosófico ou de sabedoria, o vinde a mim seria mais um conselho bem intencionado, jogado numa pilha de conselhos motivacionais bobos que já não conseguimos seguir. Mas Jesus não oferece um conselho. Jesus oferece um lugar, o lugar que Ele ocupa desde toda a eternidade, junto do Pai. Por isso, o cansado que vem a Jesus não recebe uma técnica de relaxamento, nem uma palavra de autoajuda, nem um plano de melhoria pessoal. Recebe uma família divina. É a diferença entre dar um remédio a um órfão e adotá-lo. O remédio trata um sintoma, a adoção refaz quem a pessoa é. O filho verdadeiro nasce na casa. Nós, filhos adotivos, não nascemos dela, mas fomos buscados para dentro dela.
5. O jugo suave. Jesus acrescenta que à primeira vista, Jesus acrescenta algo que à primeira vista estranha. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Um jugo não era descanso que ele tinha prometido? O perigo, para entender, precisamos antes reconhecer um perigo sutil que ronda especialmente as pessoas religiosas. O perigo é esse: fugir da pressão do mundo e cair na pressão religiosa. A pessoa descobre a fé, e a fé é verdadeira, mas o velho mecanismo de desempenho, em vez de morrer, apenas troca de roupa. Antes, então, no mundo era produzir mais, render mais, aparecer mais. Agora, como religioso, vira rezar mais, servir mais, ser perfeito, nunca falhar, merecer Deus. Os verbos mudaram, mas a escravidão continua. Trocou-se o patrão, mas não de regime. E o resultado é um cristão tão exausto quanto antes, com um agravante. Agora a exaustão vem embrulhada com uma linguagem espiritual. E a culpa, quando ele falha, parece vir do próprio céu. O Papa Francisco deu nome a essa doença numa exortação sobre a santidade. É o neopelagianismo, a velha ilusão de que a santidade é obra das nossas forças, de que a graça é um prêmio pela performance e não fonte de tudo. Quem vive assim transformou Deus num patrão, e por isso mais canseira, e por isso reclama quando seu salário não vem como ele queria. É contra essa deformação que a imagem do jugo, a imagem histórica do jugo revela a sua beleza. O jugo era a peça de madeira que unia dois bois para puxar arado ou uma carroça. Os lavradores conheciam um segredo. No jugo duplo, emparelhava-se um animal jovem e um forte e treinado. O boi forte carregava quase todo o peso, enquanto o jovem aprendia a andar no ritmo dele. Jesus não tira o jugo, a canga dos nossos ombros e vai embora, desejando boa sorte. Ele entra debaixo dela conosco e puxa a parte pesada. O jugo é suave não porque exija pouco. O Evangelho sempre exige tudo de nós, mas é porque é carregado a dois. O nosso jugo, da nossa história, da nossa vida, é carregado a dois. E o outro, a parte pesada, é sempre de Jesus. E que devemos aprender atrelados a Ele. Jesus mesmo indica o conteúdo da lição. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. De tudo que o Filho poderia nos ensinar, escolheu ensinar a mansidão e a humildade. Porque a mansidão e a humildade são exatamente os traços de um coração de filho. O manso é o que não precisa vencer sempre, porque seu valor não depende da vitória. Um parênteses na meditação. Quem viu o jogo da Argentina ontem viu isso aqui que o pai está falando. Aquele time simples saiu ovacionado por aquilo que eles fizeram. O humilde é o que não precisa aparecer, porque já é visto pelo Pai. Mansidão e humildade não são fraqueza,
São a força de quem parou de lutar pela própria importância. É esse o coração que o descanso é prometido. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque só descansa quem não está mais em guerra para provar que existe, provar que é bom, provar que tem valor. Daqui nasce uma verdadeira ordem da vida espiritual. Ser santo não é ser um super-herói espiritual, é ser filho. E ser filho tem uma gramática precisa, com 3 tempos que não podem ser trocados. Primeiro, deixar-se amar. Antes de qualquer esforço, expor-se ao amor do Pai, como quem se expõe na oração, na palavra, na Eucaristia, na confissão. Deixar-se amar. Segundo, aprender de Jesus a mansidão e a humildade. Deixar que a convivência com Ele vá aos poucos mudando o nosso coração de filho. Terceiro, e só então, agir, servir, doar-se. Quem inverte a ordem e começa pelo agir, cedo ou tarde desaba de canseira. Examinemos com sinceridade a nossa vida de fé. A minha oração é encontro com o Pai ou um relatório de produtividade? O meu serviço na igreja nasce da gratidão, ou nem isso me importa, em servir na igreja, ou de uma necessidade de me sentir aprovado? Quando falho, ouço a voz do Pai, ou a voz do patrão interior me condenando? Sexto, uma meditação corre sempre o risco de ficar bonita, mas inútil, se não desce ao chão da semana. Por isso agora proponho alguns caminhos concretos para essa semana. O primeiro caminho é a oração de filho. Não é acrescentar mais uma prática à lista das suas orações. Isso aí seria, de novo, alimentar justamente o desempenho. Falo de experimentar a filiação e começar a oração de cada dia sem pedir nada, sem relatar nada, sem prometer nada, apenas ficar com o Pai. Por 2 ou 3 minutos em silêncio, repetindo devagar uma única palavra: Abá. Ou, Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deixar-se olhar. A oração cristã não começa quando falamos com Deus. Começa quando consentimos que Deus nos veja. É um exercício de ser mendigo diante de Deus. Segundo, exercício para essa semana. A palavra rezada. Tome o texto de hoje, Mateus 11, e leia uma vez por dia durante essa semana. Devagar, em voz baixa, como quem lê uma carta pessoal. Cada dia você vai ver que vai brilhar uma frase diferente. Num dia, vinde a mim. No outro, aprendei de mim. No outro, o meu fardo é leve. Quando uma frase tocar, pare nela. Não tenha pressa de terminar o restante. Os antigos chamavam isso de ruminar a palavra. Como alimento, ela só nutre quando é mastigada devagar. Ao fim da semana, o texto já não está mais no papel, estará na memória do coração e virá sozinho nas horas de cansaço. O terceiro caminho é a confissão,
como abraço, não como tribunal. Talvez alguém aqui carregue há anos um peso que nunca disse a ninguém, e por isso mesmo vive fugindo do confessionário, com medo do olhar que encontrará lá. A meditação de hoje desfaz esse medo pela raiz. Aquilo que você teme revelar, o Pai já conhece. O Pai já sabe das suas histórias. O Pai já conhece e continua amando, e continua esperando. O sacramento da confissão não é o lugar onde Deus fica sabendo dos nossos pecados. É o lugar onde nós ficamos sabendo do seu perdão. Se há tempos você adia esse passo, tome a decisão hoje. O descanso prometido por Jesus tem muitas vezes a forma concreta de uma absolvição. Essa semana vai ter confissão durante a madrugada, de sexta para sábado. O quarto caminho, enfim, é o descanso. O descanso assumido como um ato de fé. Pode parecer estranho ouvir numa homilia, mas é preciso dizer ao povo hoje: saiba descansar. Descansar para o cristão é um gesto espiritual. Guardar o domingo de verdade, a missa, a mesa da família, o tempo gratuito, o telefone esquecido numa gaveta, é professar com o corpo que o mundo não depende do nosso esforço, que nós não somos o que produzimos. Quem não sabe parar está dizendo sem perceber que não confia em ninguém além de si mesmo. Quem para, reza com a própria vida. O primeiro artigo do creio. Creio em Deus Pai, e se Ele é Pai, eu posso ir dormir. Nessa semana, então, escolha de modo deliberado um tempo de repouso e viva-o sem culpa, como quem conhece uma ordem amorosa. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Não é preguiça, é fé em forma de domingo. Meus irmãos, a gente não sabe descansar. O padre foi visitar um padre, amigo dele, que passou mal esses tempos com problema no coração. Ele estava em crise. Acabou de operar o coração, estava em crise, porque não ia conseguir celebrar a missa. A gente fica assim, é hora de descansar, é hora de se recuperar, para estar bem, para servir melhor. Sétimo e último, o caminho para casa. Voltemos para terminar à primeira frase de Jesus no Evangelho de hoje. Aquela que quase passou despercebida. Tudo me foi entregue pelo Pai. Aqui está a primeira e a última lição para quem quer conhecer a Deus. Ser filho é saber receber. Numa cultura que só valoriza o que conquistamos, o Evangelho anuncia o mais importante da vida. O amor, a identidade, a salvação não se conquista, é graça, herda-se. E a santidade, então? Ela continua sendo o nosso alvo, mas agora entendemos a sua verdadeira natureza. O santo não é quem nunca se cansa, é quem aprendeu onde descansar. Os santos se cansaram e muito, trabalharam, sofreram, carregaram noites escuras. A diferença é que sabiam voltar para casa, para o coração do Pai. Sabiam que debaixo de todo cansaço havia um fundo que nenhum fracasso alcançava. Eram conhecidos e amados por Deus. Santa Teresinha, no fim da vida, já doente e provada, resumiu tudo com uma simplicidade de criança.
Escolheu permanecer pequena para ser carregada no colo do Pai. É isso a santidade. Não a escalada dos fortes, dos que se bastam, mas o abandono nos pequenos, nos braços do Pai. Por isso que Deus revela os mistérios aos pequenos. Fica então o convite final. Nessa missa, nessa Eucaristia, saiamos da praia de Telêmaco. Já esperamos demais olhando o horizonte, procurando em conquistas, em aprovações, em desempenhos os rostos, o rosto que nos diga quem somos. O Pai não está no horizonte, Ele está aqui, nessa mesa. A cada dia o Filho repete o gesto que resume sua vida. Toma o que recebeu do Pai e entrega. Tomai, isto é o meu corpo. Quem comunga não recebe uma coisa, é recebido num lugar, entra no coração da Trindade, entra de fato naquele conhecimento mútuo do Pai, do Filho, do Espírito Santo que o Evangelho anunciou. Aproximemo-nos sempre da Eucaristia, sem fingir força que não temos. Venhamos cansados, sobrecarregados, órfãos. Venhamos como estamos, porque foi assim que fomos chamados. E ao voltar para o banco, cada um faça seu silêncio por um instante e deixe o Pai dizer no fundo do coração, no fundo do seu coração, a frase que Telêmaco esperou 20 anos para ouvir, mas que nós podemos ouvir hoje, nessa noite. Eu te conheço, eu te quis, tu és meu filho, descansa em mim, venha na minha casa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,